Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Quem tá falando é o professor Zeca, do Matemática Concurso. E hoje vamos encerrar o nosso intensivo para a SUSEP do Rio Grande do Sul. Percorremos todo o edital, fazendo muitas questões, passando vários bisus para os senhores. E hoje chegamos ao fim da nossa jornada, né? Hoje veremos associação lógica, senhores. Um assunto que eu acredito que pode ser cobrado na prova dos senhores. E trazemos algumas questões simulando uma possível questão na prova dos senhores, tá? Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão. Salve, salve, guerreiros e guerreiros! Vamos para a nossa última aula do nosso intensivo da SUSEP do Rio Grande do Sul. Senhores, na aula de hoje veremos associação lógica, um assuntozinho que está no edital dos senhores. E percorremos todo o edital dos senhores fazendo diversas questões e passando diversos bisus, né, senhores? Por isso que eu peço para os senhores deixar o like para fortalecer o canal aí. Curtam os vídeos para o YouTube entender que é relevante para os senhores. E vamos, né, cumprir mais essa missão. Senhores, a associação lógica é um tipo de questão que no meu tempo de concurseiro eu deixava por último. Por quê? É um tipo de questão que requer tempo do candidato, senhores. Ainda mais que todo mundo sabe que o tempo em prova de concurso é escasso. E o senhor ficar preso numa questão e no final tem vezes que nem conseguir fazer, é desgastante, né? Então eu sugiro, tipo assim, só faça a prova dos senhores e no final só vou aqueles 10, 15 minutinhos ali, ou até antes, o senhor cai para associação lógica ali. Então vamos lá? Questão: considera as seguintes palavras: cachorro, coelho, gato, cachorro e rato. Das alternativas seguintes, a que pertence ao grupo das palavras apresentadas é: senhores, coelho é um mamífero, cachorro é um mamífero, gato é um mamífero, rato é um mamífero. A procurar quem pertence ao mesmo grupo, né? Peixe não é mamífero, galinha não é mamífero, beija-flor não é mamífero. Ficamos com o elefante. Vamos para a próxima? Questão 2. Pedro, José e Antônio têm alturas diferentes, praticam esportes diferentes. Aí fala que os esportes são: um é futebol, o outro é natação, o outro é vôlei. Não necessariamente nessa ordem. Tem cores de cabelos distintos, né, diferentes. Um é ruivo, o outro é loiro, o terceiro é moreno. Também fala não nessa ordem. Sabe-se que Pedro é o mais baixo, tem altura também aqui, ó. Pedro é o mais baixo. Aí não pratica natação. Aí vem fala aqui também que vôlei é o mais alto, que pratica vôlei é o mais alto, e o ruivo pratica natação. Ruivo, natação. E o Antônio é o loiro, né? É duas informações. O ruivo pratica natação e o Antônio é o loiro. Senhores, toda vez que fazer esse tipo de questão, vamos construir o diagraminha para os senhores entenderem e ficar mais fácil. Então, primeiro vamos colocar na coluna os personagens, né? Quem são os personagens? Vamos ver aqui. É, Pedro, José e Antônio, né? Pedro, José e Antônio. Na coluna vertical aqui, colocamos os personagens. E aqui vamos dividir em. Ele fala que a altura, né? A altura. Depois é o que? Esporte, né? Esportes. E o último é o que? É esporte, altura e cor do cabelo, né? Cor, cabelo. Tranquilo até aí. Altura são três, né? Uma para cada. Esporte também são três, uma para cada. E cor do cabelo é três, uma para cada, né? Senhores, eu vou pintar aqui para ficar bem claro para os senhores. Ó. A altura vai ser o verde, correto? Esporte vai ser o rosa. Cor do cabelo vai ser o amarelo. Professor, não estou entendendo. Não, calma, senhores. Vamos montar esse quadrinho para os senhores aqui, já que vocês vão entender. Aí vamos pegar as informações aqui. Quais são os esportes? Futebol, natação, vôlei. Esporte é futebol, F, vôlei e natação. São esses três. Aí vem cor do cabelo, ruivo, loiro, moreno. Cor do cabelo, ruivo, loiro, moreno. Altura é baixo, médio e alto, né? Essas duas. Ele não. Você falou que um é baixo e o outro é alto, então tem que ter um médio. Então, agora é só colher as informações.
Sabe-se que Pedro é o mais baixo e não pratica natação. Então vamos lá, ó. Na, aqui no Pedro, ele é o mais baixo. Vocês vão colocar um OK no mais baixo. E onde, dentro da altura, vocês vão riscar um X nas outras. Se ele é o mais baixo, então já escolhemos X nas outras. E no mais baixo, você vai riscar X no José, que o José não vai ser o mais baixo, né? E não vai riscar X e vai riscar X também como é o nome do guerreiro? No Antônio, né? Porque já escolhemos o nosso mais baixo. Então, fazemos um X na horizontal e na vertical. Deixamos marcados apenas o OK em quem de direito, né, senhores? Pronto. Primeira parte que já achamos. Aí ele fala o quê? Pedro é o mais baixo e não pratica natação. Então, onde tem Pedro, na natação, no esporte aqui, vamos fazer um X. Porque ele não faz natação, então não pode ser ele, né? Então a natação ficou entre José e Antônio. Então Pedro só pode fazer futebol ou vôlei. Vamos continuar. Quem pratica vôlei é o mais alto. Quem pratica vôlei é o mais alto. Então o vôlei está junto com o mais alto. Então, se o Pedro é o mais baixo, ele também não pratica vôlei, correto, senhores? Então ele pratica o quê? Futebol. Se eu já achei que ele pratica futebol, eu vou marcar um X nos outros pro futebol. Ó. O futebol pertence a ele. Professor, tô começando a entender aqui, ó. Bom, né? Então ele pratica futebol. Então sobrou o que mais aqui? Ele falou que vôlei é o mais alto, né? Então vamos botar aqui vôlei e alto. Vôlei mais o A de alto. E quem é alto, mais o V de vôlei. Vamos deixar essa informação junto aqui. Quando eu achar o alto, eu acho o vôlei. Tranquilo? Então vamos lá. O ruivo, aquele que é ruivo, pratica natação. E Antônio é loiro. Então, se Antônio é loiro, vamos lá botar o Antônio. Antônio é loiro. Cor do cabelo, louro aqui, ó. OK nele, no louro. Então vamos botar um X no restante para loiro e ruivo em X nele também. Ou seja, depois que a gente achou ele, vamos fazer o quê? Um X nas horizontais e nas verticais. Fica selecionado só ele, ó. Tranquilo? Então, qual a outra informação? Antônio é louro, o ruivo pratica natação. Ruivo mais natação. Vamos escrever aqui, ruivo mais natação. Natação mais R de ruivo, né? Então sabemos que pratica natação, então o Pedro que faz futebol não vai praticar natação, correto? Então o Pedro não vai natação e o Pedro também não pode ser ruivo. Então tem que riscar um X pro Pedro aqui, que o Pedro não é ruivo. Por quê? Ele pratica futebol. E quem é ruivo pratica natação. Então já podemos riscar um X em Pedro, correto? E Pedro ficou só com o quê? Só com moreno, não é? Porque se ele não pode praticar natação, ele não vai ser ruivo. E já sabemos que o loiro é Antônio, então ele só ficou com moreno. Então vamos riscar verdinho e moreno. E depois que a gente achou ele, tem que fazer o quê? X nos outros. E agora, professor? Agora o quadrinho já se completa sozinho, né, senhores? Que nem aqui na cor do cabelo, ó. Só ficou um espaço para José. José vai ser o ruivo. E o ruivo faz o quê? Pratica natação. Então vamos lá, natação aqui, ó. Natação. Vamos botar um OK nele. E um X aqui e um X aqui. Professor, estou entendendo. O quadrinho se completa quase sozinho. É isso mesmo, senhores. E aqui ficou, nos esportes, só ficou um espaço para Antônio. Antônio pratica o quê? Vôlei. Olha o Antônio no vôlei aqui. OK no Antônio. E vôlei mais alto. Então, Antônio é o mais alto. Professor, agora eu estou entendendo. Então, se já achamos que o Antônio é mais alto e pratica vôlei, X no mais alto para José e no médio para Antônio, né? Pronto. Só ficou o espaço para o José aqui. José é o quê? José é médio de altura. Agora, senhores, é só a gente ir lá no... separar as informações do que a questão está pedindo. Pedro. Pedro é o quê? Pedro é baixo, joga futebol e tem o cabelo moreno. Então,
é baixo, joga futebol e tem o cabelo moreno. Beleza. Aí lá, José é médio, natação e ruivo. José é médio, natação e ruivo. Tranquilo? E o último quem é? Antônio. Antônio é loiro, é alto e vôlei. Antônio é loiro, alto e vôlei. Agora é só procurar as informações aqui, a questão que é, né? Pedro é moreno? Pedro, não. Pedro não é moreno, não. É, Pedro é moreno, né? Viajando. Pedro é moreno e baixo. José pratica vôlei? Não, quem pratica vôlei é o Antônio. Vamos para a próxima. José é ruivo? José é ruivo. Opa! José é ruivo. Antônio joga futebol? Não, Antônio joga futebol. Antônio é o mais alto? Isso mesmo, Antônio é o mais alto. E Pedro é moreno? Pedro moreno, isso mesmo. Respostinha letra C, viu só, senhores? Com o nosso diagraminha aqui, vai tudo mais rapidinho, senhores. Fica fácil o entendimento dos senhores. Vamos para uma próxima questão? Questãozinha 3. Em uma empresa, Alberto, Benito e Carlos ocupam cada um os cargos administrador, contador, economista, não necessariamente dessa ordem. Considere as seguintes afirmações. Senhores, como eu falei para os senhores, questões de associação lógica geralmente vai ser assim. Ele vai trazer uns personagenzinhos e vai trazer fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, fulano de tal chegou tal hora, fulano de tal é macho, alto, entendeu? Vai ser assim, senhores. Então, toda vez que for assim, o bizu é o senhor já fazer o diagraminha. Na coluna aqui da vertical, vamos colocar os personagens. São três, né? A, B, C. E aqui em cima, vamos ver o que ele está pedindo, né? Ele falou que as profissões, né? Quais são as profissões lá? É administrador, contador e economista. Então vamos fazer aqui uma coluna para o administrador, uma coluna para o contador e outra para o economista. Beleza? Agora ele vai trazer para a gente as informações. Ele falou que o irmão de Alberto é economista. Então o Alberto não é economista. Então, Alberto não é economista. Então, X no Alberto aqui para economista. Ó. X no Alberto. Então, Alberto pode ser outra coisa, menos economista. Tranquilo? Próxima informação. Benito. Benito que não é contador. Opa, Benito não é contador. Então, Benito, contador, X nele aqui. Ele não pode ser contador, né? Ele está falando aqui. Tranquilo? Então, vamos à próxima informação. Que não é contador, enviou um memorando sobre a situação da empresa para o administrador. Então ele também não é administrador, né? Então, administrador X. Senhores, olhando aqui, o que ficou para ele? Só tem uma opção, né, senhores? Ficou para ele o quê? O ser o economista. E toda vez que a gente achar um, a gente faz o X no restante. Que o C ali, eu acho que o nome dele é Carlos, não pode ser economista, né? Porque já temos o economista que é o Benito. Então, X nele. Então vamos ver o que a questão pede. Com base nas informações, pode-se afirmar que Carlos é o administrador. Senhores, com essas informações, eu não sei se Carlos é administrador ou Alberto é administrador. Não tem como eu saber. Ele deu só duas informações, né? Carlos é contador? Não, eu falei que aí não tem como eu saber nada sobre Alberto e nem sobre Carlos. Qual é o outro? Benito é o irmão de Alberto? Vamos ver se Benito é irmão de Alberto, né? O que ele fala aqui? Que o irmão de Alberto é economista. Se o irmão de Alberto é economista e Benito é economista, então ele é o irmão de Alberto. Então, vamos ver cá. Benito é o irmão de Alberto. Porque Benito é economista e o economista é irmão de Alberto. Então, ficamos com a letra C de casa, né, senhores? Vamos ver para outra. O irmão do economista é o administrador? O irmão do economista. Não, né, senhores? Que o irmão do economista é o Alberto. Eu não sei o que o Alberto faz, viu? Não sei o que o Alberto faz, então. Não, o Alberto é o contador, né? É o economista aqui. Qual é o que mesmo? O irmão do economista é o administrador, não. O irmão do economista é o Alberto. E o Alberto é o.
Não tem como saber do lado do Alberto, né, senhores? Não tem como saber do lado do Alberto. Só sabemos que o Alberto é o irmão do economista, mas não sabemos o que o Alberto faz. Então, qualquer coisa sobre Alberto e Carlos não tem como a gente tirar dúvida, tirar conclusão a partir dessas informações trazidas aqui, né? Alberto é contador? Não tem como saber que nada do Alberto, nada do Carlos. Só tem como saber do Benito. Então, resposta letra C mesmo, né? Vamos para a próxima. Vamos lá então. Questãozinha 5. Fernando, Cláudio e Rafael são integrantes de uma escola de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Se um deles é diretor da harmonia, o outro é mestre de bateria, o outro é passista. Sabe-se que um deles mora em São Gonçalo, o outro em Niterói e o outro mora em Itaboraí. O passista, que é irmão de Cláudio, vou fazer informação, o passista, que é irmão de Cláudio, não mora em Itaboraí. Próximo, Rafael é mestre de bateria. Bom. Sabe-se que o diretor de harmonia mora em São Gonçalo. De acordo com as informações, pode concluir que. Primeira coisa é o quê? Construir nosso diagraminha. F dos personagens, né? Fernando, Cláudio e Rafael. E aqui em cima temos duas informações, né? A profissão deles e o quê? Onde eles moram, né, senhores? A profissão e a moradia deles. Então vamos colocar aqui, a profissão pode ser o quê? Diretor, ou ele pode ser baterista ou passista. Vamos riscar isso de verdinho aqui para não separar, não misturar com a outra informação. E a moradia deles pode ser São Gonçalo, né? Niterói e Itaboraí, né? ITB, IT aqui, né? IT. Tranquilo, vamos riscar de azulzinho aqui também para não ter confusão. Agora é só colher as informações, né? O passista, que é irmão de Cláudio, então Cláudio não é passista. Cláudio, passista, não pode ser, que é o irmão dele que é passista, né? Mora em Itaboraí, ou seja, Cláudio também não mora em Itaboraí. Então vamos riscar um X aqui, Cláudio para passista, porque o irmão dele é passista e o irmão dele mora em Itaboraí, né? E não, aqui ele não mora em Itaboraí, o Cláudio. Então pronto. Rafael é baterista, então ok em Rafael, né? Rafael, ok em baterista. Quando a gente achou um, faz o quê? X em Carlos para baterista e X em Fernando para baterista, né? E X nele para diretor e X nele para passista, que já sabemos que ele é baterista. Ou aqui, ó, se já tem um X em Cláudio para passista, o Cláudio só pode ser o quê? Diretor. Então, ok em Cláudio para diretor. Então já chamo ele que é diretor, o Cláudio, o Fernando não pode ser diretor. Se o Fernando não é diretor, ele vai ser o quê? Só sobrou o passista para ele, né, senhores? Viu como é que uma coisa vai levando a outra? Então, X aqui. E só marcar os verdinhos de ok, né? Ok, ok e ok. Qual outra informação muito importante também? Aqui, ó. O diretor mora em São Gonçalo. Diretor mais São Gonçalo. Então, quem é diretor? O diretor é Cláudio. Então, Cláudio, ok em São Gonçalo. Então, X São Gonçalo para Fernando e X para Rafael. E X Cláudio para Niterói. Ah, professor, estou começando a entender. Muito bom, né, senhores? Qual outra informação? O passista, que é irmão de Cláudio, não mora em Itaboraí. Então, quem é passista? O passista é Fernando. O Fernando não mora em Itaboraí. Então, vamos riscar um X aqui em Itaboraí para Fernando. Sobrou só o quê? Niterói. Niterói, X aqui também, para fazer o X da cruzinha, correto? Então, senhores, ó, por ordem de dedução, só ficou o Rafael morando em Itaboraí. Agora é só colher as informações aqui para a gente resolver nossa questãozinha, né? Então, Fernando, ele é passista, e ele mora em Niterói. Muito bom. O Cláudio é diretor e mora onde? São Gonçalo. Beleza? Rafael é o que? Baterista e mora aqui em Itaboraí. Agora é só olhar que a alternativa pede. Fernando mora em Niterói? Opa, Fernando mora em Niterói. E é diretor? Não. Risca aqui. Cláudio mora em São Gonçalo? Não. Ele mora em São Gonçalo, né? Cláudio mora em São Gonçalo e é diretor. Opa, questão letra B. Cláudio mora em São Gonçalo e é mestre de bateria? Não, que mestre de bateria é o Rodrigo, né? Então pode voltar. Fernando
Mora em Itaboraí? Não, quem mora em Itaboraí é Rafael. Então risca. Ficamos com a alternativa letra B de bola, senhores. Vamos lá. Sexta questãozinha. Ana, Bela, Carla e Dora estão sentados em volta de uma mesa quadrada, em cadeiras numeradas de 1 a 4, como mostra na figura. Sabe-se que Ana não está à frente de Bela. Bela não tem. Bela tem Carla à sua esquerda. Ana e Dora estão nas cadeiras pares. Considere as alternativas. Então, de tudo aqui, o que a gente mais tem concluído é que Ana e Dora estão nas cadeiras pares. Qual cadeira? Não sei. Então, as pares são a 4 e 2, correto? Então, 4 e 2 aqui vai ter Ana ou Dora. A próxima informação. Ana não está à frente de Bela. Então, se Ana está aqui, Bela vai ter que estar aqui. E se Ana está aqui, Bela vai ter que estar aqui. Então, não sabemos onde ela está. Então, tranquilo. Bela tem Carla à sua esquerda. Então, Bela pode estar aqui e Bela pode estar aqui, correto? Se a Bela estiver aqui, vamos fingir que eu estou olhando para frente, ó. Eu estou olhando para frente. Se eu estou olhando para frente, pular para cá, para o número 3 vai ser a direita dela e para o número 4 vai ser a esquerda. Esquerda, tranquilo? Só de sair, já podemos descartar a Bela aqui. Por quê, professor? Porque quem tem que estar à esquerda dela é Carla, correto? Essa informação aqui, ó. Carla tem que estar à esquerda de Bela. Só que nos números pares só pode ter Ana ou Dora. Então, Bela não pode estar aqui. Vamos jogar Bela aqui. Bela aqui, ok. Se Bela está aqui, quem vai estar na esquerda dela é Carla. Muito bom, né? Vai estar na esquerda dela Carla. Vai estar na esquerda dela Carla. Agora temos que saber quem é. Ana não pode estar na frente de Bela. Então, se a Bela está aqui, a Ana tem que sair fora. A Ana saiu fora, porque a Bela está no 3, a Ana não pode estar no 4. Então, se a Dora está no 4, a Ana vai estar no 3. Então, quem está na frente de Ana é a Carla. Quem está na frente de Dora é a Bela. Pronto, senhores. Agora é só analisar as questões, certo? Bela está na cadeira 3. Deixa eu ver. Bela 3. Opa, certinho. Ok aqui. Ana está à direita de Dora. Deixa eu ver aqui. Olhando para frente aqui, né? Tô olhando para frente. Se eu sei que quando eu estou olhando para frente aqui, aqui é a esquerda e aqui é a direita, a mesma coisa vai ficar aqui, né? Eu olhando para frente aqui, aqui vai ser a esquerda e aqui é a direita. Se eu estou olhando para frente aqui, aqui vai ser a esquerda e aqui é a direita. Quem está à direita dela? Ana está à direita de Dora? Ana, direita de Dora? Não, né, senhores? Ana está à esquerda de Dora. Dora está aqui, vai ser direita aqui, esquerda aqui. Ana está à esquerda de Dora. Então, X aqui na Dora. Carla está à frente de Dora? Deixa eu ver aqui. Carla, frente de Dora. Não, Carla está à frente de Ana. Então, risca. Então, a única alternativa correta é... Deixa eu ver, nenhuma verdadeira, errado. Apenas uma verdadeira, positivo. Letra B, apenas uma verdadeira. Só, senhores, é uma questãozinha até um pouquinho complicada, mas se a gente desenhar no diagraminha, fica mais simples. Questão 7. Cinco amigos, João, Kátia, Laura, Marcelo e Otávio, combinaram de se encontrar em um restaurante. Sabe que João chegou antes de Marcelo e Laura. Vou separar essa informação. Marcelo chegou ao restaurante antes de Otávio. Kátia chegou ao restaurante antes de João e Otávio. Não, pá. Kátia chegou ao restaurante antes de João. E o último aqui, Otávio não foi o último a chegar no restaurante. Tranquilo, essa aqui é uma questãozinha que você tem que desenhar aqui as ordens para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Você tem que facilitar a vida dos senhores, entendeu? Quem são os nossos personagens? É o João, Kátia, Laura, Marcelo e Otávio. Vamos repetir aqui, JKLMO. JKLMO. Para que isso, professor? Para a gente ir cortando conforme as informações vão chegando. Olha lá, ó. João chegou no restaurante antes de Marcelo e Laura. Então, Marcelo e Laura não vai ser o primeiro, ó. Marcelo e Laura não pode ser o primeiro porque ele já chegou depois de alguém.
chegou no restaurante antes de Marcelo e Laura. Então, o João também não pode ser o último. Então, corta o último aqui de João aqui. Ele não pode ser o último, correto? Não pode ser o último. Marcelo chegou no restaurante antes de Otávio. Então, Marcelo não vai ser o último e Otávio não pode ser o primeiro. E Otávio não pode ser o primeiro. Então, vamos continuando aqui. Otávio não foi o último a chegar no restaurante. Então, podemos cortar ele aqui também. Não foi o último a chegar. Deixa eu ver aqui. Marcelo chegou ao restaurante antes de Otávio, correto? Kátia chegou no restaurante antes de João. Então, João não vai ser o primeiro. Quem vai ser o primeiro é Kátia. Então, vamos cortar a Kátia aqui, cortar a Kátia aqui, cortar a Kátia aqui, cortar a Kátia aqui. Então, o último vai ser quem? O Laura. Laura vai ser a última. Agora vamos aqui, vamos cortar a Laura a última aqui, Kátia aqui, né? Laura a última aqui. Já ficamos com ficamos só com esses três aqui para saber onde é que eles estão, né? Então vamos lá. João chegou no restaurante antes de Marcelo e Laura. Então João obrigatoriamente tem que ficar aqui, porque João vai chegar antes de Marcela e Laura. Se ele chegar aqui, não tem mais como. Então João aqui. João aqui. Chegou antes de Marcelo e Laura. E Marcelo chegou no restaurante antes de Otávio. Então, Marcelo aqui e Otávio aqui. Que Marcelo chegou antes de Otávio, correto? Matamos a charada. Só por eliminação ajudou muito, viu, senhores? Agora é só ver o que a alternativa quer. O quarto a chegar no restaurante foi. O quarto foi. Opa, tô marcando errado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto aqui é Otávio, né? Aí sim, o quarto. Muito bom, senhores. Vamos lá, nossa oitava questão. Manuel, Augusto, Joaquim, Carlos e Vando marcaram hora e lugar para a reunião. Todos chegaram em horário diferente, ligeiramente diferente. Sabe-se que Augusto chegou antes de Vando e Joaquim. Vou marcar essa informação. Mas não foi o primeiro a chegar. Oh, muito bom. Vando chegou depois de Joaquim, mas não foi o último a chegar. Ou seja, Vando não o último. Carlos chegou antes de Vando. Carlos antes de Vando. Vamos marcar, deixar nosso diagraminha aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí os personagens são M, A, J, C, V. Senhores, é o mesmo estilo de questão da passada. Desenhamos as posições, desenhamos os personagens, agora só vamos escolhendo as informações, correto? Augusto chegou antes de Vando e Joaquim, mas Augusto não foi o primeiro. Então, se Augusto não foi o primeiro, vamos riscar Augusto aqui. Joaquim e Vando, que não vai ser o primeiro, né? Chegou depois, então Joaquim e Vando já pode riscar aqui. Tranquilo? Aí qual é a outra que ele fala? Não foi o primeiro, né? Vando, então, se Augusto tá aqui, e depois dele vai ter que ter o Vando ou Joaquim, ó. Vando ou Joaquim. Então, o Augusto também não pode ser o último, porque se ele for o último, não tem como mais duas pessoas chegar depois dele. E não pode ser o quarto, porque o quarto só tinha espaço para mais um. Então, o Augusto vai ser o terceiro ou o segundo. Vamos marcar essa informação. Vando chegou depois de Joaquim. Então, primeiro vai vir Augusto, depois Joaquim e por último Vando. Vamos riscar aqui, né? Tranquilo? Mas não foi o último a chegar. Então, o Vando não foi o último a chegar. Vando não o último a chegar. Ele chegou depois de Joaquim, mas não foi o último a chegar. Então, Joaquim não pode ter chegado aqui também, né? Então, o Vando pode chegar aqui? Pode. Porque se ele chega aqui, o Joaquim chega no próximo. Tranquilo? Carlos chegou antes de Vando. Opa, se o Carlos chegou antes de Vando, o Vando está aqui. Então o Carlos não pode ser o último. O último só sobrou espaço para quem? Para o Manuel. O último sobrou espaço para o Manuel. E o Manuel não pode ser o primeiro. Se o Manuel não pode ser o primeiro, quem vai ser o primeiro? Carlos. Ah, então, se não pode ser, Carlos não vai ser aqui. Quem vai sobrar o espaço
Para ser o primeiro, o segundo, quem é? Augusto. E se o Augusto tá aqui, já sabemos que depois do Augusto vem o Joaquim e depois do Joaquim vem o Vando. Ah, professor, ficou fácil agora, ficou. Agora é só olhar as alternativas, né? Carlos foi o segundo? Não, o segundo foi Augusto. Manuel foi o último a chegar? Certo, Manuel foi o último a chegar. Augusto foi o terceiro? Não, Augusto foi o segundo. Joaquim foi o último a chegar? Não, o último foi o Manuel. Vando foi o terceiro? Não, o terceiro foi o Joaquim. Viu só, senhores? Colocamos todos aqui e depois vamos riscando conforme vai saindo as informações, senhores. Fica muito mais fácil por esse modelinho. Espero que os senhores tenham gostado da nossa super revisão. Chegamos ao fim, vimos todos o edital dos senhores, proposições, equivalência. Deu uma focada em equivalência, deu uma focada em negação, deu uma focada em associação lógica, diagramas lógicos, implicações lógicas. Senhores. É muito importante, deu? Esses assuntos para a prova dos senhores. Sobrar um tempinho também dar uma olhada dentro da autologia. E espero que os senhores tenham gostado da nossa revisão aí, que os senhores se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, curtam os vídeos para o YouTube entender que é relevante e nos sigam lá na página Matemática Concurso. E lembre-se, independente do resultado, os senhores só param de estudar após ser nomeado. Se foram bem ou se não foi a vez do senhor, não pare de estudar. Vamos estudando, vamos colocando cada dia mais a pedrinha do conhecimento, né? E se Deus quiser, até uma próxima missão, senhores. Forte abraço, fique com Deus.